E eu venho trazer um pouco agora na questão paradoxal com a relação ao ser humano, tá? Então, assim, na questão do desenvolvimento da IA, uma coisa muito importante que eu acho que todos tenham que analisar é qual o propósito, onde nós queremos chegar, né? Como alguns colegas falaram, o Brasil não pode ficar atrás do mercado internacional. E nós temos, assim, excelentes, como nós podemos ver aqui, excelentes pessoas extremamente qualificadas para trabalhar essas questões. O Brasil pode sair na frente de muitos outros países. A questão da IA, muitas pessoas às vezes ainda confundem. Eles trazem uma questão como se fosse a revolução industrial. E acho que nem precisa discernir sobre isso, né, mas podemos perceber aí, né, tantas pessoas estudiosas, que isso é um momento de ruptura. A gente está vivendo um momento da humanidade onde é completamente diferente. A Revolução Industrial substituiu alguns empregos e nós temos aí, segundo, inclusive, um especialista na área, que é o Kai-Fu Lee, né, que o professor até Gilberto também estuda sobre ele, ele fala que até 2030, 80% dos empregos vão ser impactados por inteligência artificial. Até 2040 ou 44, 50% dos empregos serão substituídos por inteligência artificial. E, principalmente, os empregos que demandam mais intelecto, né? A questão braçal, a questão mecânica, ela ainda vai demorar um pouco mais a chegar. E uma coisa que nós precisamos debruçar, né, não de maneira alguma contra o desenvolvimento tecnológico, mas aonde o ser humano vai ficar nesse aspecto. Tá? E aí a gente vê que vários especialistas também, né, é uma questão que a gente tem que debater e o Brasil tem capacidade assim, aprimorada para isso. Alguns especialistas falam do perigo da questão da IA. Então, é aquilo que eu não lembro qual palestrante falou, mas a IA é um reflexo do ser humano. Então, o viés, acho que foi a professora Patrícia, né? O viés que a IA poderá seguir é o viés que o ser humano que estiver efetivamente trabalhando a questão da IA pode impactar nesse desenvolvimento. Então, aí é extremamente importante a gente se desvencilhar de qualquer viés, seja político, seja racial, qualquer tipo de viés, ele tem que ser desvencilhado para criar uma tecnologia que abarque toda a população brasileira e mundial. Na questão, até só um parênteses aqui, no livro do Kai-Fu Lee, ele fala o seguinte: lá na China eles desenvolveram um sistema para a população idosa e tinha alguns botões ali. Tinha os botões que faziam o trabalho que a pessoa precisava e tinha um botão de ajuda. E as pessoas começaram o acionamento do botão de ajuda era extremamente alto. Eles falaram assim, vamos estudar o que está acontecendo aqui. As pessoas tinham necessidade de falar com o humano. Né? Então, às vezes, a gente vê isso no próprio desenvolvimento tecnológico. Eu acredito que todos vocês já precisaram ligar para uma operadora telefônica e aí entra uma automatização e você quer resolver o problema, quer conversar com alguém e você não consegue. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. E o serviço público, ele precisa... a minha fala vai ser curta, já estou terminando, tá? Ele precisa colocar aonde vai ficar o servidor nesse sentido. Porque hoje a gente percebe, eu sou representante do sindicato do INSS, a gente percebe que muitas automatizações fazem o serviço
né? E automatização diferente de questão de IA, tá? Fazem o serviço tentando substituir o servidor. Então, a questão que a gente precisa aí vai abrir um leque de proposições, de atividades que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida, e aí a busca principal, o objetivo principal que eu acredito que todo desenvolvimento tecnológico, todo o propósito humano é buscar uma melhor qualidade de vida. Então, aonde vai ficar esse servidor? Ele precisa ser capacitado, e aí a gente volta no que alguns palestrantes falaram, é preciso trabalhar essa capacitação do servidor de forma hierárquica, porque às vezes a capacitação chega de forma generalizada e aí a base faz a capacitação, mas a gestão não faz. Então isso gera um problema. E uma outra questão, até citando o INSS como exemplo, o INSS implantou tecnologicamente os sistemas, né, com a pandemia, ninguém esperava esse desastre que veio e, né, causou sérios danos à humanidade, mas existe uma camada da população que ainda é analfabeta digital. Então a gente precisa trabalhar no sentido de como essa tecnologia vai conseguir atingir as camadas mais pobres, mais desprovidas de conhecimento. E uma outra questão, não só a população pobre também, mas a questão dos idosos. Hoje a gente tem, no Brasil, sérios problemas com relação à longevidade, né? As pessoas estão ficando mais velhas, mais dificuldades, e isso precisa ser trabalhado tanto quanto aos servidores, quanto toda a população. E aí a minha fala é mais nesse sentido, tá? De questionamentos, tá? E uma solicitação dentro da possibilidade, né? É que a gente está falando de uma revolução tecnológica que vai impactar de forma gigantesca no trabalho da humanidade. E para discutir sobre esse tema, eu acho que seria muito importante também trazer o Ministério do Trabalho para essas discussões. Tá? Então é isso que eu tenho para falar hoje. Muito obrigado.